Olá, irmãos, eu me chamo Valério e este é mais um devocional do canal Temor e Tremor. Hoje estaremos dando continuidade à nossa meditação no livro de Atos, capítulo 15, do versículo 36 ao versículo 41. Antes de mais nada, eu peço que você possa estar compartilhando através das nossas mídias, tanto do YouTube como Spotify, Deezer, e também venha nos acompanhar pelo Instagram. Sem mais delongas, vamos ao devocional. Que possamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, soberano Pai, te somos gratos por mais um dia de vida, pela tua imensa misericórdia. Em nome de Jesus, pedimos perdão pelos nossos pecados, que tu venha nos perdoar e nos conduzir à redenção que está em Cristo Jesus, que venhamos buscar sempre mais de ti. Em nome de Jesus, que tu possa vir a capacitar a mim para repassar esse estudo, que tu me use como instrumento em tuas mãos. Que tu, Senhor, possa estar utilizando essas pessoas, abrindo o nosso coração e o nosso entendimento para compreender a tua mensagem para nós. Que seja feita a tua vontade acima de tudo. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura, irmãos. Versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Amém. Irmãos, talvez para alguns o centro dessa mensagem seja a separação entre Paulo e Barnabé. Mas antes disso, de pensar nisso, devemos focar em Cristo, focar no propósito maior da mensagem do Evangelho, de ir e de pregar o Evangelho para as nações. E é onde a gente encontra isso no versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Notemos que a nossa mensagem do Evangelho, quando pregamos e quando vidas são alcançadas pelo Evangelho, não é somente a vida ser alcançada pelo Evangelho, mas também é necessário que haja um acompanhamento, haja uma instrução, porque são pessoas que nasceram de novo. Uma criança, quando acaba de nascer, ela tem todos os cuidados dos seus pais, toda uma atenção. Assim são as pessoas que acabam de conhecer a Cristo, acabam de se tornar novas criaturas. Paulo mostra um papel muito importante daquele que leva a mensagem, que somos nós, no caso, que levamos a mensagem do Evangelho. Não é somente levar a mensagem do Evangelho, mas também é ter a preocupação com os irmãos que recebem essa mensagem e são alcançados por ela. Essa preocupação que devemos ter diariamente, porque onde quer que estejamos, onde estamos pregando o Evangelho, nós levamos a mensagem do Evangelho e devemos ter essa preocupação de como estão as pessoas. Então, Paulo foi muito sucinto aqui, onde ele diz assim: voltemos para ver como eles estão, para ver se estão precisando de alguma coisa, como está gerindo tudo aquilo. E no versículo 37, e Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Nesse segundo momento, a gente já vê uma situação que é a respeito do nosso compromisso com a mensagem do Evangelho. Barnabé tinha a intenção de levar o seu primo, a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achou muito viável fazer isso. Por quê? Porque anteriormente ele se afastou. E em vez de estar na missão junto com Paulo e Barnabé, ele não esteve, se absteve. Então Paulo achou justo que não é muito adequado uma pessoa que não teve o compromisso de estar ali com a gente, presente, para levar a mensagem, e agora levando essa retomada, é uma questão de seguinte: a gente deve ter compromisso de levar a mensagem do Evangelho. Você foi chamado por um propósito,
o propósito de levar a mensagem de Cristo todos os dias, seja através da sua vivência, seja proclamando, dizendo, falando o Evangelho. E você não deve se abster disso, não deve se abster dessa responsabilidade. Barnabé queria levar ele, mas Paulo achou justo que não fizesse isso. No versículo 39, a gente nota que é aí que acontece a desavença. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Após essa desavença, eles se separaram. Mas nós temos algo central nisso. Mesmo com essa divergência de opinião, eles foram direcionados. Paulo, a gente vê no versículo 41, que ele foi para a Síria, passou pela Síria e Cilícia, e Barnabé com Marcos acabou indo para Chipre. Mas eles se apartaram, mas continuaram a levar a mensagem do Evangelho. Paulo foi averiguar como é que estava a situação e Barnabé voltou para Chipre. Era um pequeno grupo e esse grupo acabou se dividindo, mas esse grupo continuou com o propósito de levar a mensagem, de ver como estavam as pessoas que foram alcançadas por Cristo pela mensagem do Evangelho. É necessário que através da nossa vivência, levando isso para os dias atuais, que mesmo com as desavenças, a gente tem que compreender que a gente tem um propósito de levar a mensagem. A irmã Viviane, ela colocou no estudo anterior a questão da repreensão, a questão da exortação. Nesse momento aqui, Barnabé não quis aceitar essa exortação de Paulo para não levar Marcos, acabou se apartindo. A gente já não vê, depois dessa passagem, 36 ao 41, a gente não vê mais falar nada sobre Barnabé. Mais à frente, a gente já vê falando sobre Marcos, lá em Filemon, no versículo 23, onde Paulo fala: Saudam-te, Epafrás, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Notemos que esse momento onde Paulo aqui exorta e coloca a situação, Marcos, não é adequado que ele vá com a gente. Mesmo assim, houve um propósito maior. Consequentemente, ele compreendeu que ele deveria ter um maior compromisso com a mensagem do Evangelho e ele não se apartou totalmente da mensagem. Eles se separaram ali, mas posteriormente a isso, a gente vê que Paulo cita ele. Cita até mesmo lá em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 10. Sauda-vos, Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Consequentemente, a gente nota aqui o quê? Que mesmo anteriormente, após aquela desavença, Paulo não deixou o propósito de pregar a mensagem do Evangelho e foi compassivo com Marcos, dizendo ao pessoal, o povo de Colossenses: caso vocês recebam Marcos, acolhei-o. Se ele for ter convosco, acolhei-o ele. Mostra que há desavenças, há momentos que pessoas não vão compreender, mas existe um propósito maior. Você pode estar sendo exortado agora, você pode se irritar com isso, você pode não entender isso, mas Deus tem um propósito nisso. Em um momento você vai compreender isso. Após essa exortação, passa um tempo e a gente já vê falando em Marcos, lá em Colosso, a gente vê falando lá em Filemon. A consequência que é importante que recebamos a exortação, que aceitemos, baixe a cabeça, aceite isso. Não é algo simples. Falando por mim mesmo, eu sou uma pessoa ainda muito difícil de receber exortação, mas que Cristo possa estar me sustentando e me dando discernimento para compreender e aceitar cada exortação que é feita para mim. No versículo 40, a gente vê o quê? Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Por fim, ele continua a sua missão, confirmando as igrejas. É muito importante, irmãos, que mesmo diante de desavenças, busquemos compreender a vontade de Deus, submeter nossos planos a Deus. Porque no versículo 40, quando Paulo tem escolhido a Silas, ele vai o quê? Encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então, eles estavam encomendados pelos irmãos e já tinham um propósito, e eles foram. Barnabé e Marcos foram para Chipre e continuaram a sua missão por lá. Aqui concluímos a nossa meditação.
pontos importantes: que venhamos ter compromisso com a mensagem do Evangelho, que venhamos sempre a observar aquelas pessoas que acabaram de ser alcançadas por Cristo, dando uma atenção, que venhamos ter essa atenção. São dias delicados, onde a gente sabe que no mundo teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Temos que repassar isso, sempre averiguando, ajudando os nossos irmãos, porque não é somente levar a mensagem do Evangelho, mas também é você ver como estão os irmãos, é você estar se preocupando. A gente tem que se preocupar com as outras pessoas, principalmente aquelas que acabaram de nascer, como eu coloquei bem no início. Uma criança recém-nascida, ela precisa de muitos cuidados. Uma pessoa que acabou de nascer de novo, acabou de conhecer a Cristo, também precisa de cuidados e precisa ser observada. Também um ponto importante, a nossa responsabilidade. Você é chamado para pregar o Evangelho, você foi chamado para isso, viva isso, busque isso todos os dias, se instrua, se capacite todos os dias e tenha responsabilidade. Porque Cristo nos chamou com um propósito, um grande propósito, o propósito de ir de pregar o Evangelho para outras pessoas, para várias nações, para várias pessoas. E esse é o nosso propósito maior, de render graças, glória. Cristo não lhe chamou para ficar somente na igreja, sentado ali, assistindo o culto. Você deve prestar culto, você deve fazer que nem está escrito lá em Romanos 12, no versículo 1, onde Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo. Esse nosso culto racional, essa nossa entrega, porque Cristo se entregou numa cruz por amor de nós, mesmo nós, nenhum de nós somos merecedores. Nós não somos merecedores nem de estarmos vivos, nem de estarmos ouvindo esse devocional. Eu não sou merecedor de nada disso. Ele nos trouxe até aqui por um propósito. Então, que rendamos graças, que venhamos viver a mensagem do Evangelho todos os dias, nos entregando, se doando mesmo a mensagem. E essa é a mensagem de hoje, irmãos. Eu espero que vocês possam ter sido edificados. Fiquem com Deus. Que Deus vos abençoe. Tudo de bom e até a próxima. Amém.